Essa noite, que nós vamos falar sobre guerra espiritual. Eu acredito que é bem importante, né, dentro de tudo que nós temos visto sobre raízes, né, ser lembrado, né, que nós estamos numa guerra espiritual, né, nós vivemos uma guerra espiritual. Querendo ou não, todos os dias nós somos confrontados com essa batalha, né, uma batalha em à nossa volta, né, e na nossa alma. Então nós queremos essa noite focar nesse assunto e ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer para nos encorajar, né? E nós podemos encorajar um ao outro nessa batalha, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa noite nós podemos nos reunir no Teu nome, Senhor, e é com grande alegria, Deus. É com desejo enorme, Deus, de Te louvar, de ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua palavra, que nós nos reunimos nesse lugar, Deus. Coração aberto para amar e servir o nosso irmão, Senhor, orarmos juntos, ó Deus, e Deus, ser maravilhados, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Eu oro que o Senhor nos direcione esse tempo agora com o Teu Espírito Santo e fala conosco, Deus, desperta-nos, ó Deus, para essa realidade, dessa batalha espiritual que nós vivemos, Senhor. Querendo ou não, ó Deus, nós enfrentamos uma batalha, Senhor, e eu acredito que todos, Deus, que nasceram de novo, eles estão cientes disso. Então eu peço, Senhor, que hoje o Senhor manifeste o Teu poder, ó Deus, em nossas vidas, Senhor Deus, nos fortalecendo espiritualmente para essa grande batalha, Pai. Eu oro e Te agradeço desde já, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando Deus criou o mundo, né, Ele criou a terra, Ele criou o homem. E o homem, ele tinha um único trabalho, que era cuidar do jardim. Ele tinha que manter o jardim. E tudo seguia tremendamente bem, né? Até a serpente, né? O mais astuto dos animais. É claro que o diabo, né? Em forma de serpente, tentou, né? Eva. Eva foi enganada e ela cedeu, né? Ela caiu na armadilha do diabo. Ela pecou contra Deus. Ela, de alguma forma, duvidou do amor de Deus. E com a queda do homem, é claro, né, que não foi só Eva, Adão também errou e pecou, né, a responsabilidade estava sobre ele como líder. Foi a ele que Deus havia dado a ordem para não comer, né, do fruto daquela árvore. Mas a consequência do pecado foi a queda, né? E essa queda, a queda do homem, isso trouxe implicações para o mundo, implicações para toda a humanidade, né? Trouxe implicações para o homem, trouxe implicações para o diabo, né? Então essa noite a gente vai focar um pouco, né, em o que aconteceu com a queda, e a gente vai ser lembrado das armas espirituais que Deus nos deu para a gente poder enfrentar no nosso dia a dia essa batalha espiritual que começou com a queda do homem, tá bom? Então, eu quero ler alguns versículos com vocês sobre qual foi o resultado para o mundo depois da queda do homem. O primeiro versículo que eu quero ver com vocês está em João 12:31. Ali diz o seguinte, João 12:31, chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando Jesus está falando isso, ele está deixando muito claro para nós que o mundo que nós vivemos, ele foi julgado. Ele foi julgado. Esse mundo caído, esse mundo contaminado pelo pecado, esse mundo que perdeu a sua essência com a entrada do pecado e sofre até hoje a destruição, a consequência do pecado, este mundo foi julgado. E o príncipe deste mundo foi julgado na cruz, e a gente vai ler isso mais tarde. Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. Eu vou falar de uma forma bem resumida, né? Quando o diabo, né, quando ainda ele era um querubim que ministrava a presença do Senhor, e ele desejou dentro do seu coração ser igual a Deus, ele foi expulso do céu, e ele convenceu
um terço dos anjos que se tornaram os demônios, né, o exército de Satanás, que lutam contra os anjos de Deus, né? A gente encontra isso no livro de Daniel e outras passagens da Bíblia. Então existe esse mundo paralelo que nós não vemos, mas nós precisamos estar cientes dele, esse mundo espiritual, né? Que embora nós não vejamos, eles conseguem ver muito bem tudo que se passa com as nossas vidas. Então a gente não pode ser ignorante, existe essa batalha. E lembra que eu falei que quando Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Ele deu o único trabalho para o homem, que era manter o jardim? Mas quando o homem pecou, ele transferiu toda a autoridade que Deus tinha dado para ele entregou nas mãos do diabo. Então Satanás, com a queda do homem, ele passou a ser o príncipe deste mundo, ele passou a dominar esse mundo, né? Ele passou a ser o Deus dessa era, o Deus desse século, porque agora ele tinha, né, aquilo que Deus deu ao homem, a autoridade sobre toda a criação. Com o pecado, através do pecado, o homem passou esse direito, esse poder, essa autoridade para o diabo. Então foi isso que aconteceu com a queda, né? O diabo passou a governar esse mundo. 1 Coríntios 11:32 diz assim: quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então esse mundo que o diabo reina, que o diabo ele é o príncipe, é um mundo onde Satanás ele tenta de todas as formas enganar as pessoas, levando elas para longe da palavra de Deus, para longe da luz do Evangelho, para longe de conhecer o Senhor Jesus e ser transformado. Então existem as religiões, as filosofias, existe o entretenimento, a política, tudo que a moda, tudo que existe nesse mundo, por trás dessas coisas existe um esquema demoníaco, um esquema diabólico, né? Televisão, não que as coisas sejam ruins em si, mas por trás de todas as coisas existe um esquema satânico para impedir com que as pessoas vejam a glória de Deus, reconheçam Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. E nós não podemos ser ignorantes disso, tá bom? Nós não podemos ignorar esse fato. E João 3, de 16 a 17, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus ele veio, o Pai enviou o seu Filho para condenar o mundo? Sim ou não? Não, não veio para condenar, ele veio para salvar, porque condenado o mundo já está, não é verdade? Por que o mundo já está condenado? Porque o mundo já jaz no maligno, né? Ele está separado da glória de Deus, instituído da glória de Deus. Satanás é o príncipe dessa era. Então, condenado, esse mundo já está. Então, a nossa grande esperança, o que há de novo e maravilhoso, é que Deus nos amou a tal ponto que Ele deu o seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Ele nos deu um escape. Embora o mundo esteja condenado, através de Jesus Cristo nós temos o resgate, a redenção. Nós podemos ser salvos. Amém? Então, é muito interessante parar para entender um pouco essa questão espiritual. O mundo que nós vivemos, né, é um mundo condenado, é um mundo caído, um mundo onde Satanás é o príncipe, ele manda, ele governa, temporariamente, né, temporariamente, porque ele tem seus dias contados, a palavra de Deus nos diz. Mas a gente precisa saber disso, que esse mundo jaz no maligno, que ele é o príncipe dessa era, que ele arquiteta planos, estratégias para afastar as pessoas de Deus, para que elas não conheçam o Evangelho, para que elas não ouçam de Jesus. E a gente não pode ser ignorante disso. Muito bem, mas a gente vê então que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que esse mundo, embora esteja condenado, nós possamos ter a salvação. Agora eu quero falar sobre o que aconteceu com Satanás depois da queda. Primeiro versículo, João 14:30, diz ali
João 14:30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Então Jesus está falando que, embora Satanás seja o príncipe dessa era, ele não tem direito nenhum sobre Jesus, não é? Então, louvado seja Deus, que embora esse mundo estivesse perdido, né? Este mundo está perdido, é um mundo caído, é um mundo separado de Deus, um mundo onde Satanás é o príncipe, mas embora toda essa realidade, triste realidade, né? Embora, apesar dessa triste realidade, nós vemos aqui que Jesus, ele veio até nós, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para trazer a salvação, e Satanás não tem direito nenhum sobre Jesus. Então, por que isso é importante? Para que a gente entenda que a única forma, eu e você, estarmos longe do domínio de Satanás, é estarmos unidos ao domínio de Cristo, né? Debaixo do domínio de Cristo, unidos a Cristo, é o nosso único escape do poder e das estratégias do diabo. Compreendido isso, igreja? Sim. Em 2 Coríntios 4:4 diz que fala o seguinte sobre o diabo também: o Deus desta era, 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo, ele cega o entendimento das pessoas, é como uma venda. As pessoas não conseguem ver, você fala de Jesus para elas, você lê a palavra para elas, você testemunha para elas, elas veem os milagres de Deus na sua vida, mas ainda a ficha não cai, elas não conseguem ver esse mundo espiritual, elas não conseguem porque elas estão cegas espiritualmente. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, a Bíblia fala. É preciso que primeiro a gente tenha essa venda removida dos nossos olhos, para que a gente possa ver, para que a gente possa entender. E nós precisamos orar para que as pessoas tenham essa venda tirada dos seus olhos. O Senhor faz isso. Então, Satanás, ele príncipe deste mundo, mas não tem direito sobre Jesus, porque Jesus nunca pecou, e Satanás só teria poder sobre o homem que pecasse, e como homem, Jesus nunca pecou. Então Jesus, ele, é claro que na cruz foi o clímax da sua vitória sobre Satanás, nós vamos falar disso mais tarde, e o Satanás não tem direito nenhum sobre Jesus. João 16, de 8 a 11, quando ele vier, falando do Espírito Santo aqui, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, muito importante, né? Um trabalho do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e uma ênfase muito clara aqui para o juízo, porque o príncipe deste mundo já foi condenado. Então, Satanás, ele é o príncipe desse mundo que já foi condenado, ou seja, seus dias estão contados e ele sabe disso. Então, ele está tentando o máximo que ele pode afastar as pessoas da fé. O máximo que ele pode, ele está tentando confundir a cabeça das pessoas. Você não precisa ir para a igreja, você não precisa ler a Bíblia, você pode servir Deus em casa, você pode, você não precisa nada disso, e as pessoas estão acreditando, né? As pessoas estão acreditando. Ele é mentiroso e pai da mentira, ele mente desde o princípio, a palavra de Deus diz. Então a gente não pode ignorar que há um inimigo real nessa guerra espiritual e que não tira férias, né? Diabo não tira férias, né? Então a gente precisa estar muito ciente disso. Então, mas louvado seja Deus, o príncipe desse mundo já foi condenado. Jesus condenou ele, quando Jesus pagou o preço do pecado do homem na cruz. Então, Satanás, ele não tem poder nenhum sobre Jesus, e Jesus já o condenou. Muito bem. Agora vamos ver a condição do homem depois da queda. O que aconteceu com o homem? Primeiro, em Gênesis 5, de 1 a 3, a gente lê lá que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Mas olha só o que aconteceu depois da queda, depois que o homem pecou. Os seus filhos, a sua descendência, agora, eles eram segundo o quê?
A imagem e semelhança do homem. Do homem. Então, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, imaculado e eterno. Mas com o pecado, o homem se tornou pecador e mortal. Tudo bem? Então, todos que nascem são pecadores e mortais. Vamos ler Gênesis 5, de 1 a 3. Olha só. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem à sua semelhança, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Então, o que aconteceu com o homem depois da queda? O homem se tornou mortal, né? O homem ficou distante de Deus. O pecado trouxe morte para o homem. Salmo 14, de 2 a 3, diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então a realidade é caótica, porque não há um só ser humano na face da terra que seja sem pecado, que não falhe, que não erre, que não peque. Isaías 53, 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Então todos nós nos desviamos dos caminhos de Deus. Todos nós buscamos a nossa própria vontade, o nosso próprio caminho. E isso é muito ruim. Em João 8, 44, Jesus ele diz que todos os que dão as costas para Deus, eles estão seguindo o diabo. Dar as costas para Deus é seguir o diabo, porque ele é o inimigo de Deus. Tudo que ele quer é que a gente não faça a vontade de Deus. Então olha só o que Jesus diz em João 8, 44. Falando com os fariseus: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus não teme falar para aqueles fariseus: olha, o pai de vocês é o diabo, porque vocês me rejeitam, vocês não querem aquele que veio de Deus. E quando a gente rejeita Jesus, com o que a gente fica, irmãos? Com a mentira, né? Se nós rejeitarmos a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Se alguém rejeitar Jesus, a verdade, vai ficar com a mentira, né? E quem é mentiroso e pai da mentira? O diabo. Então Jesus é muito claro e fala: o pai de vocês é o diabo. 2 Timóteo 2, de 25 a 26, fala dessa obra de aprisionamento que o diabo faz com as pessoas. 2 Timóteo 2, de 25 a 26. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, irmãos, quando Jesus pagou na cruz o preço dos nossos pecados e ele nos redimiu, ele nos comprou de volta com o seu sangue, nós passamos a nos tornar dele, né? Você não pertence mais a você mesmo, você pertence ao Senhor. Ele é o dono da tua vida, ele é quem manda em você hoje. E então nós não buscamos mais, não faz mais sentido para nós buscarmos a nossa própria vontade, porque nós sabemos de onde ele nos tirou, não é verdade? Nós sabemos de onde ele nos libertou. Então, não faz mais sentido para mim, para você, buscar a nossa vontade, porque onde a nossa vontade nos levou? Para longe do Senhor. A nossa própria vontade nos fez nos desviar da vontade de Deus. Então, a nossa vontade hoje é a vontade de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui porque queremos ter a nossa vontade conformada à vontade de Deus. Amém?
Amém, nós queremos, não é? Nós queremos ser a nossa vontade conformada à imagem, à vontade de Deus. E é por isso que nós queremos que o Espírito Santo tenha essa liberdade na nossa vida, através da palavra, da comunhão, da oração, de trabalhar em nós. Mas é tremendo isso. Mas veja que Satanás, ele ilude as pessoas, ele engana as pessoas e elas caem em suas armadilhas, né? E é por isso que nós precisamos aconselhar um ao outro e exortar um ao outro, irmãos, porque é muito fácil. Às vezes a gente vê um versículo desse e a gente pensa assim, nossa, né, a pessoa tem que ser muito tonta mesmo, conhecer a verdade e cair numa armadilha, né? Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Na verdade, o diabo ele nos ronda, né, rugindo como um leão, ó, para nos devorar, né? A vontade dele é nos destruir. Nós somos uma pedra no sapato do diabo, porque nós pertencemos a Deus, nós compartilhamos a natureza divina. Onde um crente está, ali Deus está. E isso incomoda o diabo. Ele não tem mais a liberdade, ele não pode mais fazer o que quer. Quando um crente atrapalha os planos dele, não é? Então, é claro que o que ele puder fazer para nos manter longe dos planos dele, ele vai tentar, ele vai fazer. Mas agora eu quero falar sobre os 3 grandes inimigos do homem. Você sabe que o maior inimigo seu maior inimigo não é o seu marido e não é a sua esposa, tá? Seu maior inimigo não é o seu irmão, não é aquela pessoa que te ofendeu, não é o seu chefe, né? O seu maior inimigo são 3. Os inimigos do homem são o mundo, a carne e o diabo. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nisso, mas esses são os 3 inimigos que nós enfrentamos todos os dias. O mundo, no que se refere ao sistema do mundo, as articulações demoníacas para nos afastar da vontade de Deus. A nossa carne, né, esse eu físico, que foi treinado pelo velho homem, que embora foi crucificado com Cristo na cruz, né, treinou a minha carne muito bem para desejar as coisas do velho homem, não é? E também o maior inimigo do homem é o diabo, né? Então, o meu eu, a minha carne, o meu ego é um grande inimigo meu. O mundo e as articulações do diabo também é um grande inimigo, eu preciso vigiar. E o diabo, é claro, né, que milita sem dó, sem compaixão, para destruir o máximo de pessoas possível. Eu não posso ignorar isso. Então, vamos falar um pouquinho desses 3. Primeiro, vamos falar do mundo. Então, a gente entende quando a gente fala que o mundo é o nosso inimigo, quando a gente está se falando das articulações demoníacas por trás das coisas, do dia a dia, né? Através da mídia, através da política, da economia, da moda, do entretenimento, todas as coisas que a gente lida todo dia. Satanás, ele tenta corromper todas as coisas, ele tenta através de todas as coisas, para dar mais simples, né? Você veja a educação hoje nas escolas que luta, não é? Como Satanás está focando alcançar e destruir as crianças, né? Livros didáticos, né? Falando de homossexualismo, pedofilia e tantas outras coisas assim. É absurda a coisa não tem dimensão. Mas quem está por trás dessas coisas? O diabo. Ele quer perverter, ele quer destruir, ele quer acabar com a família, ele quer acabar com o casamento, ele quer destruir o homem. Então a gente sabe que toda essa conspiração, né, é satânica. Então a gente já tem que olhar de um modo diferente. A gente tem que olhar com uma perspectiva bíblica, celestial sobre essas coisas. Então vamos falar um pouquinho mais o que a Bíblia fala em relação a isso. O mundo como nosso inimigo. Em Lucas 17, de 20 a 21, olha só o que é dito. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus estava falando de si mesmo. Quando Jesus pisou nesse mundo, o reino de Deus foi manifestado a nós. Nós passamos a conhecer o reino de Deus através de Jesus Cristo.
E é só em Jesus Cristo que nós podemos entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus. Hoje nós somos cidadãos celestiais, porque hoje nós fomos incluídos através do sangue do perdão de Cristo no reino de Deus. Filipenses 3:20 fala: nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus que, apesar do mundo ser corrompido e mau, nós pertencemos a outro reino, nós pertencemos ao reino dos céus, e nós estamos nesse mundo como embaixadores celestiais, com uma mensagem do nosso Rei. Colossenses 1, de 13 a 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então a mensagem como embaixadores do reino dos céus que eu e você tem hoje é de sair e proclamar mesmo que Deus, Ele ama as pessoas, ao ponto de ter dado o seu Filho para resgatá-la do domínio das trevas. Quão belos são os pés dos que anunciam coisas novas, que anunciam as boas novas da salvação. Então, queridos, apesar do mundo ser um caos, estar perdido, nós pertencemos ao reino dos céus, nós pertencemos ao reino da luz, e nós podemos fazer a diferença, não na nossa força, mas no poder de Deus que opera em nós. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. E quais são as coisas que o mundo tenta nos prender? Em 1 João 2, de 15 a 16, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, amar as coisas do mundo. Quando a gente ama as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus, é claro que nós vamos nos desviar. É claro, se o nosso apetite espiritual não estiver nas coisas de Deus, nós facilmente nos desviamos. É o piloto automático se desviar da vontade de Deus. É inerente à nossa natureza pecaminosa. O esforço, né, o desejo, a glória, a graça, o milagre, apesar dessa natureza pecaminosa habitar dentro de nós, nós temos agora uma nova natureza. É uma natureza celestial agora, né? Agora nós temos o apetite das coisas de Deus também. Mas há uma guerra na nossa alma, não é? Há uma guerra da carne contra o espírito. A carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe à carne. E quem vai ganhar essa guerra? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais a carne, cada vez menos você vai ter apetite espiritual. Cada vez menos você vai querer ler a Bíblia, cada vez menos você vai querer orar, cada vez menos você vai querer ter comunhão com seus irmãos. Mas se você alimentar o espírito, quando você mantém um relacionamento próximo com Jesus, irmãos, isso é a nossa fé, não é? Essa é a nossa fé. É andar com Ele todo dia, é acordar falando com Ele, é temer o nome dEle ao ponto de não querer viver aquele dia longe da vontade dEle. É perguntar para o Espírito Santo todas as coisas mais triviais do dia. Parece chato, mas isso é relacionamento. É tão gostoso ter um relacionamento com Deus, através do Espírito Santo de Deus. É tão bom, irmãos. Isso nos tira do jugo opressor da religiosidade. Isso nos liberta. Isso nos salva, isso nos cura, isso nos transforma. E todos nós, irmãos, que temos esse livre acesso à presença do Senhor, podemos manter esse relacionamento vivo todos os dias, a cada minuto. Imagina ter o Senhor contigo 24 horas por dia, como teu melhor amigo, como teu conselheiro, como teu ombro, né? O apoio para você chorar, o apoio para você abrir o coração, falar o que a alma sente, falar das dificuldades, falar das lutas, receber dele a força, receber dele o encorajamento para cada novo dia. Então, irmãos, é importante a gente estar ciente dessa guerra, mas ao mesmo tempo saber que nós não estamos sozinhos nela. Jesus é o nosso comandante, Jesus é o general.
Ele está no controle dessa guerra. Na verdade, irmãos, essa grande batalha já foi vencida. Amém? Glória a Deus, louvado seja Jesus, toda essa batalha já foi vencida. Mas nós não podemos viver como derrotados. Vocês estão entendendo? Porque nós cremos que essa batalha já foi ganha, nós não lutamos como quem não sabe se vai ganhar. Pelo contrário, para mim e para você, que conhece Jesus, que nasceu de novo e conhece a vitória que o nosso Cristo trouxe na cruz, a humilhação que Ele trouxe a Satanás, o reino das trevas, nós lutamos essa batalha rindo, irmão. Eu sei que é difícil, eu sei que no dia a dia, né, a gente não dá muita risada não, o negócio é feio, né? Mas você entende o que eu quero dizer? Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, meus irmãos. Nós já temos essa vitória. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas essa batalha em específica está muito difícil na minha vida. E a pessoa está passando por uma série de derrotas, uma derrota após a outra, uma derrota atrás da outra. E às vezes a gente precisa lembrar que a gente pode até perder batalhas, né? Perder algumas batalhas, mas a guerra está ganha. Então, por causa dessa realidade, a gente encontra força no Senhor, porque sozinhos, irmãos, não dá. Não é verdade? Não dá. Não dá para a gente tentar viver na nossa força ou batalhar essa guerra contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, sozinhos. A gente precisa de Deus, mas a gente vai falar das armas que Deus deu para nós no final. Primeiro, vamos só falar do que o mundo tem. Olha aí esse versículo aí. O que o mundo tenta nos prender? Com a cobiça da carne, né? Cobiça da carne é aquilo que eu quero satisfazer a minha carne, eu quero satisfazer o meu ego. E tudo que se eu viver para satisfazer o meu ego, eu estou perdido, porque não tem fim, é um poço sem fundo, né? É um poço sem fundo. O meu ego não tem limite no querer. Ele quer, 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 é insaciável. Essa é a cobiça da carne. A cobiça dos olhos, você repara que os nossos olhos, ele procura no dia a dia aquilo que nos prende, aquilo que nos atrai, a cobiça dos olhos. Nossa, aquilo que nem o fruto que pareceu atraente quando a serpente mostrou para Eva. A gente precisa tomar cuidado com a cobiça dos olhos. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos é a ostentação dos bens, fama e glória e conforto. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, gente. Se a gente viver correndo atrás dessas coisas, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Não é esse o plano de Deus para nós. Não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós, irmãos, é a vida abundante, que só em Cristo Jesus pode nos dar. Todas essas coisas, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, elas nos trazem um conforto passageiro, não é verdade? É um conforto passageiro, é uma alegria passageira, é tudo muito limitado. E se nós vivermos para essas coisas, nós vamos ser eternamente insatisfeitos. E é por isso que a palavra de Deus fala, olha, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Então a gente não vive por essas coisas, embora elas sejam uma luta, né, para nós a cada dia. Ou é só para mim? Eu acho que para todos nós, não é? A gente está sempre tentando, sendo testado nessas coisas, a viver para elas. Em Romanos 12, de 1 a 2, a palavra fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então há um apelo na palavra de Deus. Deus, ele apela para nós, né, através dessas palavras, para nós não nos
amoldarmos ao padrão do mundo, né? Todo mundo faz, todo mundo quer, todo mundo tem. A gente não é todo mundo, né? Eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim. É isso que eu quero saber. Você não tem saudade, às vezes, parece coisa de criança, né? Mas quando você saía de casa, você perguntava para Deus assim as coisas mais absurdas, né? Essa roupa ou essa roupa, Senhor, né? Você fala, não sei, com o Espírito Santo, né? Eu acho que você deve ter esse relacionamento com Ele, né? E você fala, Senhor, fala comigo, né? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, tem alguém que eu possa ligar para abençoar hoje? Será que é alguém que eu possa encontrar para fazer uma oração hoje? Senhor, me coloca alguém para que eu fale do teu evangelho hoje. Sabe, esse relacionamento, irmãos, é muito bom. Faz toda a diferença na nossa vida. E as nossas memórias, né, aqueles testemunhos assim mais incríveis que nós temos com o Senhor, vieram de momentos de intimidade com Deus. Vieram de momentos em que você queria dividir o teu coração com o Senhor, não é? Então, irmão, não vale a pena se amoldar ao padrão do mundo. O padrão do mundo é só eu, a carne. O mundo prega que você é o seu próprio Deus. E se você fizer simplesmente o que as tendências mandam, você está bem. Não, a gente não vive, a gente não está perdido numa multidão. A gente, graças a Deus, tem consciência, a gente pode pensar e escolher por nós mesmos. Nós não temos que ser guiados pelo que a televisão nos manda fazer, ou os exemplos que a televisão nos dá, não é verdade? Então não se amolde o padrão do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, de ter um modo de pensar e agir diferente. E Tiago 4,4 diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Por quê? Porque a gente começa a transigir, a gente começa a abaixar o padrão de Deus, né? O mundo fala, para você se dar bem, você tem que seguir dessa forma, você tem que fazer essas coisas, você tem que mentir, você tem que enganar, você tem que... E você fala, mas eu sou uma nova criatura agora, eu não faço mais essas coisas, não é dessa forma que eu vivo mais, agora eu vivo para agradar a Deus, eu não vivo para agradar o homem. E aí que a batalha vem, e aí que você tem que mostrar onde está teu coração, e aí que você tem que a sua fé é provada. O seu relacionamento com Deus entra em jogo. Então não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Ou a gente quer ser amigo de Deus e o mundo vai nos odiar, ou a gente vai ser amigo do mundo e a gente vai deixar de lado, infelizmente, o nosso relacionamento com o Senhor. E é claro que não é a vontade de Deus essa, né? Para nenhum de nós. Ele não quer que a gente deixe o nosso relacionamento com Ele de lado, nem um segundo sequer. O amor de Deus, o ciúme de Deus por nós é violento, né? Você sabe o que Deus é capaz de fazer por você, não sabe? Você sabe o que Ele fez. Capaz de dar o próprio Filho para morrer, para te ter com Ele para sempre, não é? Então o mundo é um inimigo nosso, e ele vai tentar de toda forma nos roubar de Deus. A carne é um grande inimigo nosso. Buscar a satisfação do meu eu, não me importar com ninguém mais, não precisa nem pedir, né? É piloto automático. Então a gente precisa vigiar. Gálatas 5,17 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Romanos 6,6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então o velho homem foi de fato crucificado com Cristo, mas a nossa carne foi treinada pelo velho homem. Aquele velho Celso, aquele velho você
que vivia longe de Deus, que vivia com você sendo o centro da sua vida, o Deus da sua vida, ele treinou bem a sua carne, né? De forma que você conhece os caminhos, né? Mas agora nós temos uma outra natureza que se opõe a essa velha natureza dentro de nós. Nós compartilhamos a natureza divina agora, e isso é tremendo demais, né? Isso é maravilhoso demais. E é por isso, e somente por isso, irmãos, que nós temos o poder para não viver mais no pecado, para não viver uma vida escrava do pecado, viver uma vida escrava do eu, uma vida escrava do diabo. Graças a Deus por Cristo Jesus. Romanos 6, de 13 a 14 diz o seguinte: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, porque nós estamos debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se nós estivéssemos debaixo da lei, o pecado teria total domínio sobre nós. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos o poder. E isso ninguém comprou. Alguém comprou esse poder? Não, é impossível. Então, gratuitamente, por causa de Jesus, somente, nós temos o poder. Isso é graça, né? É favor não merecido, não conquistado, não comprado, não barganhado. Ele nos deu o poder para a gente viver acima da vida do pecado. Louvado seja Deus. E como a gente vive esse poder na prática, irmãos? Vou voltar no ponto: relacionamento com Jesus Cristo. Tudo volta ao teu caminhar com Ele, tudo volta à tua conversa com Ele, tudo volta a tua intimidade de abrir o coração para Ele, de querer ouvir a voz dEle, de querer meditar na palavra de Deus. Tudo vai voltar para isso. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, fui crucificado com Cristo e agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então essa é a nossa realidade hoje em Cristo. E agora vamos falar do último inimigo, o diabo, né? Então, se você anota aí, se você costuma anotar, Isaías 14 e Ezequiel 28, são os capítulos que mais vão falar sobre quem é Satanás, como ele trabalha, de onde ele vem e qual o seu destino final, tá bom? Isaías 14 e Ezequiel 28. Em Isaías 14:12 diz ali: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. E Ezequiel 28:14 diz: você foi ungido como um querubim guardião. Então, a gente entende que Satanás era esse querubim que ministrava diante do Senhor, muito formoso, mas que encheu o coração de orgulho e quis ser igual a Deus e por isso foi expulso. Acabou se tornando o grande inimigo. Mas olha, uma coisa bem importante: Satanás é o inimigo de Deus, mas ele não é o oposto de Deus. Tipo assim, ele tem o mesmo poder, né? O arqui-inimigo, equivalente. Não. Satanás, ele foi criado por Deus. E todo o poder que ele tem foi concedido por Deus, né? E Deus está deixando ele com um propósito, né? Por um tempo, mas a gente sabe que o final dele é o lago de fogo, né? Então assim, ele não tem o mesmo poder de Deus, tá legal? Ele... é claro, ele é mais forte que nós como seres humanos, mas não como igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, quando eu e você tomamos a nossa posição de corpo, de igreja, né, as portas do inferno retrocedem, porque nós temos autoridade no nome de Jesus. Amém? Então, é claro, irmãos, que nessa luta não tente sozinho, né? Quando a gente fala igreja, o poder foi conferido à igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, mas a igreja é isso aqui, é um conjunto. A igreja é quando nós estamos juntos, a igreja é quando nós congregamos juntos, quando nós
servimos um ao outro, carregamos um ao outro. Isso é igreja. Isso é igreja, né? Se eu arrancar um membro do meu corpo, ele vai morrer. Ele não faz mais parte do corpo. Ele foi arrancado, ele está longe do corpo. Não existe vida longe do corpo. Mas se ele está aqui, ele está vivo, porque ele está unido ao corpo. Dá para entender isso, gente? Por que eu estou falando isso? Porque Satanás tem tentado, infelizmente, afastar muitos da comunhão, falando que isso é coisa do passado. Você pode ouvir culto online. Mas é totalmente diferente, né? Não é a mesma coisa de você congregar, de você estar presente, de você carregar o irmão em dificuldade, de você ajudar o que não pode andar, de você ser usado por Deus, ministrar com os dons que Deus te deu na vida um do outro. Isso é igreja, isso é corpo, isso é bíblico, isso é certo, né? Muito bem. 1 Pedro 5, de 8 a 9, diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, a gente sabe que Satanás, ele cria armadilhas, ele planeja, ele é paciente, ele espera a gente baixar as armas para atacar. Sabemos que ele ataca as ovelhas doentes, as ovelhas fracas, aquelas que se distanciam do rebanho. Ele é covarde. Quando fala aqui que ele anda ao redor, né, rugindo como um leão, procurando quem possa devorar, ele é um leão banguela, porque Jesus na cruz acabou com os dentes dele, tá bom? Né? É uma versão parafraseada, né? Mas na cruz do Calvário, Jesus tirou todo o poder do diabo. Ele não tem poder sobre nós, mas ele ruge. Mas se você não estiver focado em Jesus, você se assusta. Se você não estiver na palavra de Deus, você vai crer nas mentiras dele. Então a gente não pode vacilar, irmão. A gente não tem tempo para vacilar. A gente não tem tempo para brincar. A gente precisa entender a seriedade desse assunto e fazer a nossa parte. Permanecer firme na palavra, permanecer firme na oração, permanecer firme na comunhão, lutar com todas as armas que Deus nos deu, né? Ajudar um ao outro. Por isso que fala aqui, olha, no final, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, ele vai tentar, ele vai perseguir, ele vai tentar te assustar de todas as formas, mas outros irmãos estão passando pelas mesmas lutas que você passa. E a gente pode fortalecer um ao outro com isso. Tiago 4, de 7 a 10 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos ler todos juntos isso? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém. Irmãos, submetam-se a Deus, submeta-se a Deus, submeta-se a Deus. A palavra de Deus não é uma sugestão, a palavra de Deus é vida. Deus está falando, eu te amo e para isso eu preparei esse caminho para você, é seguro. Aqui é seguro, você que é mamãe, você que é papai, sabe que você quer o melhor para o teu filho, você fala, aqui é seguro, aqui você pode brincar, aqui não. Você não atravessa a rua sozinho, você dá a mão para o papai, você dá a mão para a mamãe, não é assim que você ensina? Por quê? Porque você quer guardá-lo do mal, você quer guardá-lo do perigo. E quando Deus fala para nós, olha, isso daqui é seguro, isso daqui vai proteger você, vai impedir que você se machuque, vai impedir que você fique na pior depois. Submeta-se a Deus, irmão. Ouça Deus e submeta-se a Deus. Quando nós mantemos um relacionamento, olha, eu vou falar isso porque é muito sério, irmãos. O problema do homem, de Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus porque eles acreditaram na mentira do diabo que Deus não os amava como ele havia dito. Porque houve essa brecha no coração deles de que talvez Deus esteja me privando de algo melhor. Talvez Deus esteja me privando de uma bênção maior. Talvez
quando eles acreditaram nessa mentira, foi aí que a queda aconteceu. Quando eles deixaram de confiar no amor de Deus por eles, foi ali que tudo deu ruim. Quando eles deixaram de confiar no amor que Deus tem por eles. Irmãos, não é diferente para nós. Satanás, ele vai tentar te convencer através do mundo, através da sua carne, através das mentiras do diabo, das setas inflamadas do maligno, que Deus não te ama o suficiente. E nós vivemos uma fase, né, é muito sério isso, né? As pessoas, elas estão muito, essa parte afetiva delas tem sido muito exaltada. Vocês reparam isso? O que importa é o que você sente, né? E por causa dessa mentira, né? As pessoas, elas estão perdidas, estão cada vez mais perdidas. A gente tem que parar e entender uma coisa: meus sentimentos vêm e vão. Os sentimentos, eles sobem, descem, né, 10 vezes no dia, não é isso? É um turbilhão de emoções, é um turbilhão de sentimentos. Você não deve se deixar levar pelas emoções, irmão. Você não é mais criança para se deixar levar pelos sentimentos. Senti, foi. Não, nós não somos mais crianças. Nós não vivemos mais pelo que sentimos. Coisa de criança. Nós somos mais maduros agora. Nós temos a palavra de Deus, nós podemos buscar a vontade de Deus. O que Deus quer nisso? Deus, está difícil para eu entender isso, eu confesso, mas eu escolho confiar no teu amor por mim. Eu escolho confiar de que ainda que eu não esteja vendo a luz no final desse túnel, o Senhor nunca me deixa, o Senhor nunca me abandona. Amém, irmão? Você pode crer nisso? Que não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa a perseguição. Muitas vezes, irmãos, a gente vai passar em desertos, muitas vezes a gente não vai ver luz nenhuma, muitas vezes a gente vai se sentir só, muitas vezes a gente vai se sentir incompreendido, muitas vezes você vai se sentir perdido, sem direção, longe de Deus. Mas isso quer dizer que Deus está longe de você? Sim ou não? Não, claro que não. Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus deixa de nos amar por algum momento, Ele fica chateado, Ele começa a coçar a cabeça e falar: não, acredito que errou de novo. É esse o Deus que a Bíblia apresenta para nós, irmãos? Não. Então eu apelo, não caia na armadilha de deixar de confiar no amor que Deus tem por você, que é o começo da queda. Confia no amor de Deus e submeta-se à vontade dele. Amém? Não importa qual seja, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Ele vai ver que não dá mais. Mas a gente tem que vigiar, irmão, porque realmente ele procura os momentos que nós estamos mais distraídos, os momentos que nós nos deixamos levar pelo cansaço, pelas distrações do dia a dia, e é ali que ele vem com a armadilha dele. Então vigiar e orar todo o tempo, alertas e vigiem. Então esses são os 3 inimigos: o mundo, a carne, o diabo. Nós enfrentamos esses inimigos todo dia? Sim, todo dia. Nós precisamos da palavra de Deus, irmãos? Precisamos. A gente esquece muito rápido. Não confia em você, não confia na sua mente. Nós precisamos meditar na palavra todo dia, ser lembrado das promessas de Deus todo dia. Nós precisamos orar muito. Orar é depender de Deus. Orar é falar para Deus: o Senhor está certo, eu preciso do Senhor, me ajuda. Deus ama intimidade com o seu povo. Deus ama intimidade conosco. Comunhão é importante, porque sozinho eu não consigo, irmãos. Mas quando eu estou aqui, Deus age. Quando a gente está junto, há poder. O poder de Deus é manifesto. É tão gostoso congregar, é tão gostoso saber que você não está sozinho, que tem mais gente lutando, né? Passando pelas mesmas lutas, as mesmas dificuldades.
e nós podemos ajudar um ao outro. Isso é fundamental, meu irmão. Sozinho as pessoas se afastam. Sozinho as pessoas se tornam presas fáceis na mão do inimigo. E a gente tem muitos irmãos, queridos, né? Muitos irmãos estão presos, né? Que deixaram a comunhão, a palavra, por causa das mentiras do diabo. E nós podemos ajudá-los, né? Nós devemos ajudá-los. Agora vamos falar das armas, né? A parte final do nosso estudo. O Senhor nos deu armas poderosas com as quais nós podemos vencer. 2 Coríntios 10, de 3 a 4 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas são destruídas com essas. Você pode lutar sozinho contra uma fortaleza, irmão? Não, não pode, nem tenta. Não aconselho você a lutar sozinho contra uma fortaleza. Mas, quando nós usamos as armas que Deus nos deu, como igreja, como corpo, não há fortaleza que resista. Não há, não há. E quando fala de fortaleza, está falando mesmo de forças das trevas. Está falando de principados e potestades. Está falando de poderes espirituais. De demônios mesmo, que vão cair quando nós usamos essas armas que Deus deu para a gente. E, irmão, você vai concordar comigo, a luta ela é tão real, ela é tão grande, que mesmo quando nós entendemos que estamos numa luta, nós entendemos que Deus nos deu as armas para vencer, e nós ainda assim não usamos as armas que Deus nos deu. Infelizmente. Não é verdade, irmãos? Que pena, né? Nós entendemos que estamos numa luta séria, que Satanás ele não está de brincadeira, quer nos destruir, quer nos colocar para fora da corrida. Nós entendemos que Deus nos deu armas poderosas, que quando nós usamos, Satanás não tem a mínima chance, e ainda assim, nós escolhemos não usar essas armas. E eu oro que isso mude em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Eu oro que, a partir de hoje, nós possamos usar as armas que Deus nos deu. Sejamos diligentes para usar essas armas. Isso significa que você vai ter que fazer esforço. Amém? Você vai ter que fazer esforço para usar essas armas, tá bom? Efésios 6, de 10 a 13 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, de onde vem a fonte, né, a força, né, na nossa vida para vencer essas batalhas? Fortaleçam-se onde? No Senhor. Então a força para nós vencermos essas lutas vem do Senhor. Então quando diz ali, olha, fortaleçam-se no Senhor, é que você não vai encontrar essa força em nenhum outro lugar a não ser aos pés do Senhor, a não ser rendendo o coração a Cristo, a não ser chorando aos pés dele, rasgando o coração diante dele, contando com o poder dele, com a força dele, com a palavra dele, com a sabedoria dele. Deus ele planejou o melhor para nós, irmãos, o melhor para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E não é no sentido físico e material, é espiritual. É a vida abundante que Deus nos trouxe em Cristo Jesus. E é tudo disponível. Imagina um banquete maravilhoso que está posto à mesa para nós nos servirmos à vontade. É disso que eu estou falando. É o que nós temos em Jesus Cristo, a vida abundante. E você pode ter o tanto quanto você deseja. Então é por isso que a gente tem que encorajar um ao outro a se alimentar espiritualmente, a buscar no Senhor, ajudar mesmo um ao outro.
E muitas vezes a pessoa está tão fraca que ela não consegue nem se alimentar, não é verdade, irmãos? Eu tive a experiência de visitar essa semana a mãe de um amigo meu, muito querido, ela muito querida também. Passei os dias com ela, porque eles se revezam lá, a família são poucas, né, poucos da família. E ela estava muito fraquinha, né? Muito fraquinha. E aí eu tinha que dar comida na boca, né? Assim, dela, e o pãozinho molhar, né, no chá e tal, na boca. Eu fico imaginando que às vezes há irmãos nossos que estão tão fracos na fé, tão fracos espiritualmente, irmãos, que eles não têm a força para se alimentar, né? Não precisava chegar nessa situação, né? Mas chegou. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ignorar? Não, né? A gente não pode ignorar. A gente tem que ajudar eles. Se nós ajudarmos esses irmãos a ficarem mais fortes, talvez amanhã, né, no dia que nós precisarmos, a gente vai ter alguém para nos ajudar também. Não é verdade? Então, eu quero que você considere isso, irmão. Eu quero que você considere os irmãos que estão fracos na fé, que você se comprometa diante de Deus a orar por eles, a interceder mesmo, a fazer como aqueles 4 amigos que levaram o paralítico no telhado da casa que Jesus estava, só para que Jesus pudesse tocá-lo e curá-lo. Eles amavam tanto aquele amigo que eles não mediram esforços de baixar a maca pelo telhado, para que ele pudesse ter um encontro com Jesus. Às vezes a pessoa está impossibilitada, irmãos. Se a pessoa não está orando, lendo a Bíblia, tendo comunhão, você já sabe que ela está fraca. Você já sabe que alguma coisa não está bem, não é? Você já sabe que ela está mal. Ela não precisa, às vezes, nem ouvir isso, né? Ela já sabe. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém que venha ao lado dela e ajude ela a se levantar, a voltar para Jesus, a olhar para Jesus de novo, a ter em Jesus o renovo que ela precisa. Amém? Então eu quero que vocês façam isso, meus irmãos. Fortaleçam-se no Senhor, mas antes de você fortalecer o outro, é importante você estar fortalecido. Amém? Fortaleça-se no Senhor, que você seja fortalecido no Senhor e no poder dele. E essa armadura que ele fala, eu quero ler nos versículos seguintes aqui, Efésios 6, de 14 a 18, toda ela tem a ver com a palavra de Deus, tá? Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A palavra de Deus é a verdade, irmãos. Jesus é a verdade. Tudo aquilo que está fora da palavra, tudo aquilo que está fora de Jesus é mentira, tá? É mentira, é ilusão, é mentira do diabo. Então, é muito importante para a gente estar fortalecido que a nossa mente e o nosso coração estejam cingidos na verdade, na palavra de Deus, vestindo a couraça da justiça. Então é muito importante que a nossa justiça seja a justiça de Cristo. Ele é a nossa justiça, porque se você lutar essa luta confiando na tua própria justiça, você está perdido, você está derrotado, porque nós não temos uma justiça, porque todos nós falhamos. Nossa justiça, ela se mostrou reprovada diante de Deus. Foi considerada trapos de imundícia diante do Senhor. Então a justiça que nós contamos como arma é a justiça de Cristo. Ele manifestou a justiça de Deus, morrendo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Essa é a justiça com a qual nós lutamos, a justiça de Cristo. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Eu penso nisso, irmãos, eu penso que nos dias de hoje, pregar Jesus já se tornou uma coisa assim fundamental, e a palavra de Deus já nos revela, né? É uma armadura, é parte da armadura, porque hoje em dia, irmãos, eu falo para as pessoas, até brinco, né? Você já prega até para não ser levado com a enxurrada, né? Com a multidão. O pregar o Evangelho precisa se tornar para nós algo tão comum, uma prática tão comum, de forma que a gente entenda que a gente já não está, né, não foi sucumbido com o pensamento da multidão. Vocês estão entendendo?
Pregar o Evangelho e fazer a diferença hoje para nós é uma arma poderosa, né? É uma arma poderosíssima nessa luta, né, contra os nossos inimigos. Aí depois fala: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmãos, quando eu penso no escudo da fé, eu penso muito seriamente na nossa intimidade com o Senhor. Porque se você confia no amor que Ele tem por você, a tua fé não está baseada na fé. Nós não cremos, não é fé na fé. Eu creio em alguma coisa, eu vou me agarrar a isso. Não, você não está se agarrando a isso. A tua fé está em Cristo, no que Ele é, no que Ele diz, no que Ele pode. Então é por isso que eu falo que o escudo da fé, ele é poderoso contra as setas inflamadas do maligno, quando você tem uma intimidade com Deus. Então, se você não está tendo uma vida de intimidade com Deus, volta a ter. Ele está o tempo todo te esperando de braços abertos, tá bom? Porque é muito importante, porque essa fé que vai resistir às mentiras do diabo, às setas inflamadas, vem do teu relacionamento pessoal com Ele. Usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, né? Ter a certeza que a salvação foi conferida a você pela fé somente, não foi por meio de obras, e não é por nada que você possa fazer ou não fazer. E a espada do Espírito é a Bíblia, é a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Rumina a palavra de Deus. Tenha o hábito de falar da palavra de Deus. Tenha o hábito de perguntar um ao outro: o que você está lendo? O que você está lendo? O que você leu essa semana? O que Deus falou contigo? Vamos fazer isso, gente. Vamos fazer assim. Vocês falam um com o outro, vocês falam comigo e eu falo com vocês. O que você tem lido da palavra de Deus? O que Deus tem falado para você? Todo dia Deus tem que falar alguma coisa, porque nós temos que ter um relacionamento com Ele, não é? Nós falamos com Ele todo dia, né? Então todo dia alguma coisa Deus falou no teu coração. Você vai estar lendo algum livro da Bíblia e Deus vai estar falando com você alguma coisa. E aí você vai poder compartilhar com o teu irmão aquilo que Deus te abençoou. Tudo bem? Então vamos ter esse hábito no nosso meio. O que Deus tem falado com você, irmão? O que você tem lido? É muito importante isso. A espada do Espírito. Nós precisamos nos forçar a meditar na palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões. Então a oração, irmão, a oração ela é poderosíssima. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, orem por você, ore pela sua família. Esposa, ore pelo seu marido. Marido, ore pela sua esposa. Não tenha um só dia que você não guarde a tua esposa em oração, que você deixe de guardar o teu marido em oração. Pais, orem pelos seus filhos, né? Não tenha um só dia que você não ore pela vida deles, pedindo que o Senhor o guarde, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o proteja. Orem uns pelos outros, irmãos. Tenham duplas de oração, tenham parceiros de oração. Isso é tão encorajador, tão encorajador. Na verdade, foi o que Deus sempre usou na minha caminhada cristã. É ter alguém para orar regularmente. Ter alguém que ore com você regularmente. Isso é uma bênção. Então, irmãos, é hora da gente começar a pôr em prática essas coisas. Porque derrotado é o diabo. Amém? Derrotado é o diabo. Não é o povo de Deus. Não há sentido o povo de Deus viver abaixo da vida abundante que Jesus veio nos dar. Não faz sentido o povo de Deus viver como derrotado diante de uma glória tão grande como a do nosso Senhor Jesus Cristo. Não aceito, não aceite. Nós não temos porquê disso, meu irmão. E vamos lutar, vamos avançar juntos. Eu quero terminar com 3 versículos, é claro, né? 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu de Deus, então você nasceu para vencer. Amém? Se você nasceu de novo, se você nasceu de Deus, uma certeza você tem, pelo amor de Deus. Você nasceu para vencer. Amém? Porque é isso que a Bíblia fala. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio
de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que sempre nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E Tiago 5,16, olha que lindo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Então, irmão, quando nós abrimos o nosso coração e nós confessamos o nosso pecado um ao outro, é claro que você vai procurar uma pessoa que, tenha maturidade espiritual. Irmãos, uma coisa que eu quero dizer para vocês, assim, não existe pecadinho, pecadão, e esses parâmetros, é tudo da nossa cabeça, é a gente que classifica, porque diante de Deus pecado é pecado. Pecado errou o alvo, está fora, entendeu? Não tem um pecado mais bonitinho que o outro não, porque o pecado destrói. Foram os nossos pecados que levaram o nosso Cristo para a cruz. Pecado, ele é feio, não tem jeito, tá bom? Então, não julguem uns aos outros, né? Aquele está de pé, cuide para não cair. E todos nós somos criados, temos a mesma estrutura frágil, criados do pó da terra. Isso significa o quê? Que todos nós somos iguais, somos tentados pelas mesmas tentações, passamos pelas mesmas lutas e somos sujeitos às mesmas quedas. Então não cabe entre nós julgar um ao outro, não cabe, não existe lugar para isso. Talvez no mundo religioso, mas não aqueles que foram remidos por Cristo, né? A igreja verdadeira de Cristo Jesus, tá bom? Então, abram o coração ao outro, orem uns pelos outros e sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor colocou no meu coração, ó Deus, lembrar o Teu povo da guerra espiritual. Eu não sei explicar o porquê, Deus. Eu, sinceramente, já queria passar para a 1 Tessalonicenses, mas aqui está, Senhor, Tua palavra foi entregue. Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa que é além dos nossos olhos, além do nosso entendimento, Senhor. Senhor, prepara Teu povo, Senhor. Prepara Teu povo para a batalha, Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pela mão, Senhor. A gente pode, Senhor Deus, ter sido derrotado, Deus, em uma batalha, mas essa guerra é ganha, Deus. Que o Teu povo se levante, Senhor. Que o Teu povo volte a olhar para o Senhor. Que o Teu povo tome posse, Senhor, das armas que o Senhor nos deu. A intimidade com Deus, Senhor. A palavra de Deus, Senhor. A oração, a comunhão, Senhor. O jejum, Senhor. Oh, meu Deus, eu clamo, Pai, que a Tua igreja busque a Tua face. Que todos queiram crescer num relacionamento com Deus. Senhor, o que vai ser preciso, Deus, acontecer para a gente Te buscar mais intensamente, Senhor? Seria uma perseguição, Senhor. Seria, ó Deus, um ataque contra a Tua igreja, Senhor. O que nos faria hoje, Senhor Deus, Te buscar com maior intensidade? O que nos faria hoje, Deus, buscar o Senhor com todas as armas que o Senhor nos deu? Nos deleitar em Ti, Senhor, com os louvores, ó Deus, com todas as oportunidades que o Senhor nos dá para nós nos edificarmos uns aos outros, Senhor, na fé, na palavra, Deus. Meu Deus, eu oro, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Nos levanta, Senhor, nós escolhemos, ó Deus, nos levantar essa noite. Nós escolhemos, ó Senhor Deus, tomar posse, Senhor, das armas que o Senhor nos deu, que são poderosas em Cristo para derrubar fortalezas, Senhor. Deus, quais são as mentiras que o Teu povo, Senhor, quais são tem ouvido do diabo? Quais são as afrontas? Quais são, ó Deus, a zombaria que o diabo tem feito contra o Teu povo, Senhor? Deus, eu não sei, mas Tu sabes, Senhor, o que o diabo tem caçoado do Teu povo, Senhor. Meu Deus, naquela cruz, Senhor, o Senhor destruiu o diabo para sempre, Senhor. Tua palavra fala que o Senhor triunfou sobre Satanás, ó Deus. O Senhor triunfou, o Senhor o humilhou publicamente, Senhor. Tua palavra fala que Teu Espírito Santo nos convence do juízo, porque o príncipe desse mundo foi
condenado. Ele já foi condenado, Senhor. Ele já não tem mais poder sobre as nossas vidas, Senhor. Nós fomos lavados com o sangue de Cristo, fomos comprados por esse sangue, Senhor. E nós te louvamos essa noite, Deus. Te agradecemos, Senhor, de todo o coração, Senhor. Nós escolhemos te louvar, ó Deus. Nós escolhemos te buscar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos